Vamos então abrir nossas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 5. Eu vou dividir a pregação de hoje em dois momentos. Aquilo que estava elaborado para um só sermão será feito dois sermões. Hoje eu vou lidar com a parte devocional e prática, e no domingo eu vou estar lidando com a parte de ensino. Hoje eu vou falar a respeito do objetivo do texto, que é a instrução a Timóteo para a pregação, e no domingo eu vou estar falando sobre inspiração e inerrância bíblica, onde nós vamos falar sobre origem e confiabilidade das Escrituras. Nós vamos estar tendo uma aula uma pregação de ensino, propriamente assim dita. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, até o capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Senhor, dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus, para a compreensão da sua palavra, Deus. Fale aos nossos corações, que seja clara aos nossos ouvidos, perceptível diante de nós e poderosa em nossos corações, ó Deus. Tenha misericórdia do pregador miserável que sou, e simplesmente por teu Espírito, por causa da tua grandeza e para a sua glória, fale aos nossos corações, ó Deus. Pai amado, edifique-nos, fortaleça-nos, encoraje-nos e venha, Pai amado, estar despejando sobre nós de uma porção da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te suplico para que o Senhor venha de forma especial falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo exorta Timóteo para que ele pregue a palavra. E o tom dessa perícope é: prega a palavra.
Esse trecho está dedicado à instrução, mas também a uma exortação séria, pois é exatamente nessa parte que Paulo faz o apelo mais forte a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1, ele vai usar o termo conjuro-te, onde ele dá uma ênfase à profundidade da seriedade daquilo que ele está convidando ou convocando Timóteo para que ele faça. Gostaria de destacar, de nota de introdução, algo muito importante a respeito da pregação da palavra. Ela não deve ser feita de qualquer jeito. Ela não deve ser feita de modo relaxado, atropelado. Ela não deve ser feita de modo que o pregador não tenha compromisso prévio daquilo que ele está fazendo. E para isso, Paulo, antes de ordenar a Timóteo que pregue a palavra, ele primeiro instrui Timóteo ao manuseio da palavra. Ele vai trazer alguns versículos, e esses versículos são chaves para abrir essa cortina, para descortinar essa verdade diante de nós. O capítulo 2, versículo de número 15, vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Escrevendo a primeira carta a Timóteo, ele vai dar as características de um pastor, daquele que almeja o episcopado, e dentre muitas características ele vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2, ele vai dizer: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, e por último ele diz, apto a ensinar. Nós precisamos estar cientes de que devemos pregar a palavra. E essa instrução não é uma instrução de púlpito. Ela vem sobre um homem responsável pelo púlpito, mas ela flui através disso para responsabilizar a todo cristão de sua responsabilidade, que deve pregar a palavra. É importante destacar que isso não pode ser negligenciado pelo líder, pelo pastor, por aquele que puxa o carro da igreja, porque um púlpito vazio de palavra vai gerar uma igreja vazia de palavra, que vai ter por consequência crentes que não se importam em pregar a palavra. Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está buscando o coração de Timóteo, mas ele está buscando, através de alcançar o coração de Timóteo, alcançar também toda uma igreja. Porque aquilo que ele direciona a Timóteo, ele vai claramente, no capítulo 2, versículo 14, dizer: lembra-lhes, ordena-lhes, no plural. Quando eu leio essa carta como um pastor, eu recebo uma palavra direta para a minha vida, mas eu também recebo uma orientação para que eu conduza a igreja a verdades profundas contidas nela. E quando eu vou fazer isso, eu estou, na verdade, cuidando de uma realidade que a igreja está inserida.
Paulo traz orientações a Timóteo a respeito do tempo que ele está vivendo, ele traz alertas a Timóteo a respeito de quem está cercando a igreja e dos perigos que a igreja está enfrentando. Ele faz algumas pontuações claras a respeito desse momento. Ele encoraja Timóteo a não retroceder, a firmar-se na verdade, a combater esses falsos mestres, a tomar cuidado com eles, a se afastar de outros, a evitar outros, a não cair em conversas e fábulas e a não se envolver e perder tempo com discussões tolas. E aí, quando ele vem para dar a ordem mais firme da carta, ele vai dizer: prega a palavra. O que é que eu aprendo com isso? E o que é que nós devemos entender com isso? É que somente pela pregação da palavra nós podemos fazer duas coisas principais na igreja. Primeiro, edificar os salvos. E segundo, espantar os falsos mestres com seus falsos ensinos. Somente a pregação da palavra é capaz de fazer isso. Ah, pastor, mas se eu orar repreendendo os falsos mestres? Não é isso que a Bíblia está me ensinando aqui. Ah, pastor, mas se eu cortar um umbigo de boi no capricho e começar dando coça nos falsos mestres? Não é isso que está sendo ensinado aqui. Pastor, se a gente pegar dois homens mais bravos, que têm os maiores bigodes da igreja, e colocarem na porta para evitar que os falsos mestres e os falsos ensinos entrem, vai resolver? Não é isso que aprendemos aqui. O que nós aprendemos aqui é que a pregação da palavra, ela é suficiente por si só para edificar a igreja e combater os falsos ensinos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dar uma responsabilidade para cada cristão no que diz respeito à pregação da palavra. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E a parte B do versículo nos diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Manejar bem a palavra. Irmãos, se alguém te parasse ao você sair do culto hoje e pedisse para que você explicasse o que é o Evangelho, como você explicaria? Essa foi uma pesquisa feita pelo seminário nos Estados Unidos a seminaristas cursando o último período do seminário. E a constatação foi algo espantoso. Quase nenhum seminarista conseguiu explicar com as suas palavras o que é o Evangelho. Elaboraram textos, fizeram explanações teológicas, caminharam por inúmeros pensadores e teólogos, mas não conseguiram ter uma definição pessoal do que é o Evangelho. Que maneje bem a palavra. Eu e você precisamos, irmãos, estar atentos a essa verdade e preparados para isso.
Se você lê um versículo para alguém, você sabe explicar aquele versículo para alguém? Isso é responsabilidade do pastor. Enquanto eu estou aqui no púlpito, sim. Mas aquela pessoa que só você chega nela, você vai ter que ir lá em casa, me chamar para ir com você até ela, embora não haja nenhum tipo de rejeição quanto a isso. É importante, irmãos, você entender que no meu dia a dia eu preciso manejar bem a palavra da verdade, a fim de responder com mansidão e firmeza a respeito da razão da minha esperança, da minha fé. Nós vivemos num tempo em que conhecer a Bíblia não faz parte da cultura cristã. Tanto no liberalismo teológico, que se desprende de qualquer compromisso com a palavra de Deus, como no sincretismo religioso, que está escondido atrás de doutrinas até sérias e de pensadores e de teólogos. Eles conhecem minuciosamente trechos inteiros de livros teológicos. Mas se você perguntar os 10 mandamentos, ele não sabe responder, desorganiza, não sabe nem a sequência. Se você perguntar o nome dos 12 discípulos, ele coloca Moisés no meio deles. É um período, irmãos, nós vivemos esse tempo. E a reforma protestante, ela veio com esse sentido de trazer a igreja para a palavra, na sua eclesiologia, mas de trazer os crentes para a palavra na sua vida diária. Irmãos, nós precisamos entender isso, de que a Bíblia não é um amuleto da sorte, não é uma receita de bolo que você usa diante de determinadas situações para resolver os seus problemas. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, da verdade, a regra e única de fé e prática. E que nós precisamos olhar para ela e nos apegar a ela. Manejar bem a palavra e pregar a palavra, indo para a prática do texto, dos versículos que nós lemos, nós precisamos entender também que Paulo não está dizendo a Timóteo para ele pregar uma palavra. Capítulo 4, versículo 2 está escrito: prega a palavra. Ele não está dizendo para Timóteo pregar um pouco da palavra, mas ele está dizendo para Timóteo pregar toda a palavra. Os púlpitos, eles devem estar comprometidos em pregar toda a palavra. E os cristãos devem estar comprometidos em praticar toda a palavra. Nós precisamos olhar para essa instrução, e Paulo está trazendo essa instrução com um peso de responsabilidade muito grande, quando ele diz: eu conjuro-te, pois diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Eu faço um juramento, eu firmo um compromisso, eu quero que você se ajude comigo nessa verdade e pregue a palavra, toda a palavra. Eu gostaria de também olhar com os irmãos a verdade do capítulo 4, versículo 15, que diz, do capítulo 3, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Duas verdades nesse versículo. Primeiro, as sagradas letras. Paulo está fazendo menção ao Antigo Testamento. Ele está apontando para aquilo que Timóteo já tinha recebido muito, provavelmente
da Septuaginta, que foi a tradução para o grego koiné da palavra da Bíblia hebraica. Ele está apontando para algo que Timóteo aprendeu. Ele está dizendo, olha, aquilo que você foi ensinado. Por quê, irmãos? Eu estou dizendo isso porque o Antigo Testamento ainda não estava fechado no seu cânon. A Bíblia para os cristãos até aquele momento era o Antigo Testamento. E a interpretação dela era o que Cristo tinha ensinado dela e a revelação de Deus em Cristo dela. E a aplicação era como que os apóstolos estavam vivendo e como que eles estavam trazendo as verdades de maneira prática para a vida das igrejas até então fundadas. É a primeira verdade. As Escrituras devem ser ensinadas a fim de que os nossos pequenos cresçam conhecendo o Deus a qual nós estamos servindo, e não segundo aquilo que eu quero dizer a eles que eu faço, mas segundo aquilo que a palavra de Deus está ensinando eles como temos que ser. E também esse versículo traz uma segunda verdade: podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O Antigo Testamento aponta para Cristo e traz pelo menos duas partes da história da redenção: criação e queda. No Antigo Testamento nós vemos Cristo como o verbo da criação em Gênesis. Nós vemos Cristo sendo adorado nos Salmos. Nós vemos Cristo na promessa de Deus e na viva esperança nos profetas. Nós vemos a sabedoria manifesta nos livros de sabedoria. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, revela aquilo que viria. E quando Paulo está dizendo a Timóteo, pode te fazer sábio para a salvação, ele nos indica aqui o seguinte: é pela palavra que Deus atrai os eleitos para a redenção. Só Cristo salva e somente pela fé. É o que o texto termina dizendo: pela fé que há em Cristo Jesus. Escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer: a salvação é mediante a fé, pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas isso se dá quando se conhece a Escritura, porque nós estamos gerando ou criando uma geração de crentes não salvos. É isso mesmo, crentes não salvos. Eles são batizados, eles participam da igreja, eles vêm aos cultos. Por quê? Nós estamos pregando outras coisas ao invés da palavra. Filosofias, psicologias, ensinos de homens, metodologias vazias que conduzem as pessoas a viverem êxtases espirituais. Conduzem pessoas a viver emocionalismos que são vazios e não resultam em arrependimento. Quando eu prego a palavra produz conhecimento, que produz arrependimento, que produz fé, que manifesta graça e que salva. Prega a palavra. Qual palavra? A palavra da verdade, que pode fazer sábio. Pela fé que há em Cristo Jesus. E aí o versículo 16, Paulo agora traz, pelo viés dos comentaristas, algo que diria a respeito àquilo que está presente na palavra de Deus até o momento e aquilo que viria, pois é o versículo central
da reivindicação, da inerrância e da inspiração bíblica. Toda a Escritura. Primeiro ele diz as sagradas letras. E aqui no versículo 16 ele muda o termo. Ele vai apontar para a mesma verdade, mas ele vai ampliar. As sagradas Escrituras. No domingo nós vamos ver quando se formou o cânon do Antigo Testamento, qual foi a primeira tradução para o português, quando se formou o cânon do Novo Testamento, quando que a igreja fechou e não há possibilidade nenhuma de se colocar mais nenhum livro e acrescentar nenhuma palavra a esse livro da verdade, a Bíblia Sagrada, suficiente, inspirada e poderosa. Ele diz que não parte da Escritura, ou seja, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ele diz toda a Escritura, isso nos indica que a Bíblia não vai tornar-se a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E aí, ele já nos aponta que pregar a palavra vai combater os falsos ensinos e os falsos mestres, e agora ele nos indica que isso vai nos preparar para sermos crentes de bom testemunhos. Ele vai dizer, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ah, pastor, eu quero trabalhar na igreja no som, na área de mídia. A Escritura é que vai te preparar para essa obra. Ah, pastor, eu quero servir em determinadas áreas e nas mais gerais áreas, onde precisar de mim. Quem vai te preparar é a Escritura, é a palavra de Deus. Eu quero pregar, quem vai te ensinar, quem vai te conduzir é a palavra de Deus. Eu quero crescer na fé, eu quero ser um evangelista. Evangelizar as pessoas é a palavra de Deus que vai te capacitar. Eu quero ser alguém que pratica o dom. Eu estou buscando a Deus, estou sentindo que Deus me conduz a isso. Eu quero me capacitar para ser hospitaleiro. É a Bíblia que vai te ensinar o modelo, como proceder. Não são os ensinos humanos, ela é suficiente. Ele vai dizer que ela é suficiente, é divinamente inspirada e suficiente, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. E aqui tem uma ordem muito maravilhosa. Primeiro, eu preciso ensinar. Eu não posso repreender com a palavra de Deus sem antes ensinar a palavra de Deus. Eu não posso corrigir alguém sem antes ter ensinado alguém. Eu não posso exigir santidade, e aqui o termo perfeito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, está indicando santidade, preparação, constante crescimento. Não está exigindo um falso moralismo, está conduzindo a um crescimento. E o crente está sempre crescendo na santidade, através do conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso vir ao púlpito e dizer, você precisa deixar o seu pecado, sem antes te apresentar que Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, Imaculado, veio ao mundo, viveu como homem, suportou as nossas dores, foi tentado como nós e jamais pecou, e que Ele foi pendurado numa cruz por nossos pecados, para então nos justificar, e através do chamado eficaz, da expiação limitada, nós podemos então ser conduzidos a uma vida santa. E aí, irmãos, então eu posso corrigir e dizer, meu irmão, o que a Bíblia te ensinou, e então eu posso repreender e dizer, não é assim. Depois de pregar a palavra e ensinar.
E ele apresenta a justificativa para a exortação. Ele vai dizer assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Prega a palavra. Prega a palavra. Isso é algo que nos traz uma verdade sobre constância e continuidade. Ele não está dizendo pregue, ele está dizendo prega a palavra. E ele vai dizer: insta a tempo e fora de tempo. Ou seja, rompa com o politicamente correto, com as oportunidades que são claras, e pregue naquelas oportunidades que aparecem espontaneamente no dia a dia. Conforme nós estávamos conversando sobre essa questão, uma oportunidade que surge, uma pergunta que vem, pregar a palavra. Irmãos, não fique marcando na sua agenda uma oportunidade para você pregar a palavra, não. Aproveite aquelas que vêm no seu cotidiano, na conversa do bom dia. Quando vai ao supermercado, quando vai fazer as compras, quando para com um amigo, a tempo e fora de tempo. Porque vai vir o tempo, e nós já temos observado que esse tempo já chegou, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Isso vai incomodar. Quando você vem pregar a palavra, quando você anuncia a verdade, já tem pessoas que se incomodam, isso é coceira para os ouvidos, isso é incômodo. Você vai pregar a respeito daquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, a sua santidade, os seus atributos, aquilo que Ele requer de nós, isso coça os ouvidos. E uma característica daqueles que não se importam com a palavra, que são de fato falsos mestres e que querem os falsos ensinos. E aqui, irmãos, eu gostaria de destacar: os falsos mestres, eles exigem por muitos motivos, mas o principal motivo de exigir falsos mestres é que existe muita gente querendo o falso ensino. Elas exigem que sejam ensinado para elas aquilo que lhes agradam. Versículo 4 do capítulo 4: elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Vão rejeitar a sã doutrina, vão escolher os seus próprios líderes, segundo os seus desejos, aquilo que elas querem, e vão se voltar às fábulas. Elas querem o entretenimento, elas querem o evangelho do não me toque, elas querem aquilo que vai ser prazeroso para ela continuar pecando, ou seja, os momentos isolados. Eu venho, recebo, estou cheio do Espírito Santo, mas aquilo ali não mexeu com o meu pecado. Aquilo não trouxe impacto nenhum para a minha vida. Eu continuo pecando sem se incomodar, mas eu fui cheio do Espírito Santo. São fábulas, são falsos ensinos, são pregações segundo as cobiças. Irmão, quando eu sento em um banco para ouvir a palavra de Deus, eu não sento para ouvir o que eu quero, mas para ouvir o que eu preciso. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio procurando e vasculhando algo que venha me fazer estufar o peito e dizer: você é muito bom. Eu leio vasculhando algo que me diga: você precisa se arrepender. Quando você lê, irmão,
quando chegar o ponto de você ler a Bíblia e você só enxergar os elogios, você vai, eu estou fera, caramba, olha que beleza. Quando a Bíblia deixar de te conduzir ao arrependimento, irmãos, você precisa ligar o sinal laranja, urgente. Tem alguma coisa errada. A Bíblia te encoraja, mas te encoraja sempre a passar pelo arrependimento. Porque o arrependimento gera fé. E fé gera segurança. E aí ele encerra dizendo: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A palavra que nos ajuda a continuar a nossa carreira sem fraquejar. Tem momentos de sofrimento, de aflições, irmãos. Deve ser muito ruim para um pastor triunfalista que passou a vida toda ensinando para a igreja que é só vitória. É só vitória, irmão. Você vai vencer, você é mais do que vencedor. Você pode. Você consegue. Deve ser muito triste para esse pregador quando um irmão da igreja é acometido de câncer. Quando um irmão da igreja vai ser afligido por uma doença. Deve ser decepcionante para um pregador, agitador da teologia, da falsa prosperidade, ir diante de um caixão de um membro que sofreu um acidente e morreu e pregar um sermão de consolo para a família. Ele vai ser questionado, mas não era só vitória? Sabe o que ele está dizendo? Que em algum momento Deus falhou. Agora, quando nós pregamos a palavra, toda a palavra, somente a palavra, nós estamos dando segurança para os crentes em momentos de aflição. Sofre as aflições. Deus é soberano. As lutas podem vir, as aflições podem vir, nós podemos sofrer. Nós não estamos dentro de uma bolha que nos impede disso, mas nós temos a segurança da soberania de Deus. Deus não perdeu o controle. E aí sim nós podemos dizer: Deus é contigo, irmão. E Ele vai chamar a atenção para fazer a obra de um evangelista. Nem todo evangelista é pastor, mas todo pastor é um evangelista. E todo crente deve buscar ser um evangelista. Nas mais diversas atribuições de um evangelista, a principal dela é aquilo que a própria palavra está indicando: evangelizar. Falar do Evangelho. Fale do Evangelho. Conduza pessoas a conhecer o Evangelho. Prega a palavra. E cumpre o teu ministério. Sabe o que me sustenta, irmãos? É a palavra de Deus no meu ministério. Sabe o que vai te sustentar na sua caminhada cristã? A palavra de Deus. Sabe o que vai te dar ânimo na luta contra o pecado? A palavra de Deus. A psicologia não. Ela maqueia. A palavra de Deus não. Ela vai de encontro ao seu coração. Mostra quem você é. Você é pecador, mas também mostra a grandeza do Deus soberano, maravilhoso, que enviou Cristo Jesus, que nos dá graça.
cumpra o teu ministério de crente. Seja fortalecido pela palavra. Em que esse tempo nós venhamos estar longe de ser aqueles que coçam os ouvidos diante da verdade, mas que venhamos ser aqueles que se quebrantam diante da verdade e são salvos. Que nós venhamos estar mergulhados na Escritura, sendo por ela instruído, repreendido, corrigido, lapidado, podado, para sermos conduzidos à santificação e estejamos preparados para toda boa obra no reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento.